Boa tarde Boa para o tarde professor, para o para João professor, Paulo. para João João Paulo. Paulo, João Paulo, quanto poderia mudar enfrentar atacantes como aqueles que vocês tiveram de enfrentar no Brasil, com as características do atacante colombiano? E para o professor Gustavo, você deve Costa Rica repetir a posição que teve contra o Brasil, por exemplo, tudo que ela fez de bom, ou, por exemplo, caso contrário, por causa do adversário que tem à frente, precisa mudar? Boa tarde. Em primeiro lugar, eu acho que é um pouco diferente. O atacante colombiano é um pouco diferente. Eu acho que o jogador em si é um pouco mais físico, até maior, né? Na altura, a forma física. Mas eu acho que a nossa forma não deve mudar. Nosso trabalho enquanto defensores, como jogadores, deve ser o mesmo. A aplicação, a dedicação, ordem, a garra, a coragem com que enfrentamos os atacantes brasileiros deve ser a mesma. É claro que nos vídeos, tudo que o corpo técnico mostrou para nós, estamos vendo o que a Colômbia pode fazer de diferente. Mas eu penso sim que o nosso trabalho deve ser o mesmo. E se podemos fazer de uma forma semelhante, vamos ter ótimos resultados. Boa tarde para todos. É um prazer falar com todos vocês aqui. Eu falo uma coisa, às vezes você pode repetir os 22 jogadores no gramado e o jogo não precisa ser o mesmo, porque às vezes tem eventualidades que mandam o jogo para um lado ou para o outro. O que não pode mudar é a nossa atitude, o nível de concentração, a aplicação, a temperança. Como eu falo para esse elenco jovem que nós estamos passando, para mim foi muito importante nesse dia. É claro que ficarmos com aquele resultado por causa das diferenças abismais entre valorizações de um elenco e de outro, ficar apenas com resultados é cair num lugar comum, num clichê. Mas uma das coisas que nós tínhamos conversado com os meninos é a capacidade de transitar pelo desconforto, a capacidade de aprendermos a sofrer quando as coisas não dão certo como você quer, porque você precisa de concentração para marcar os atacantes, a gestação do jogo, a forma do Brasil, da mesma forma que a Colômbia tem, que são diferentes, mas também são ótimas. Há coisas que nesse tempo de assimilação que nós temos para tentarmos crescer no nosso desempenho, quando as coisas não deem, não resultem como você espera que elas deem, que elas resultem, vamos aprender, temos que aprender a esperar pelo nosso momento, a transitar aquele desconforto que o jogo pode apresentar. E naquele sentido, pode ter algumas coisas que ficaram faltando no outro dia com o Brasil, que vamos tentar fazer contra a Colômbia. Colômbia é um ótimo time também, uma ótima equipe. Todas as vezes que eu lembro chegando a Colômbia chegando numa Copa América, ela nunca chegou nesse estado falando assim com aquela bem considerada, né? Aquela prepotência de aspiração à vitória de uma Copa. Ela sempre teve times competitivos, mas nem todos eles chegaram como esse time de agora chegou, potencializado porque ele começou já com vitória. Então, dessa forma, nós temos que tentar fazer o nosso, melhorar as coisas que faltou melhorar contra o Brasil. E como o João Paulo bem falava, na forma que, para além da sutileza, das diferenças que possam existir entre as capacidades dos atacantes, a aplicação do bloco de defesa precisa estar na máxima expressão, porque são atacantes tão perigosos ou mais perigosos daqueles que enfrentamos no Brasil, mas com características diversas, com um nível de dano relevante. Então, se nós não estivermos concentrados, focados, alertas a todos os detalhes, pode ficar complicado. Esse sentido que, como o João Paulo bem falava, precisamos repetir. Senhor Gustavo, João Pablo, Carlos Serrano, para repetir, João Pablo, em primeiro lugar, como você percebe o
ambiente lá na Colômbia, pelo conhecimento que você tem, das coisas que tem ao redor do país, dessa seleção enquanto tal, para enfrentar a Costa Rica. Como os colombianos estão vendo o costarriquenho como adversário. Para o professor Gustavo, nós tivemos temperaturas altíssimas. É claro que vocês não vão jogar aqui, mas nos treinos vocês se tiveram isso cobrando de vocês. Então, o que estão trabalhando vocês? Como isso alterou a agenda de vocês? Quanto que vocês pensavam por causa dessas situações que estavam vivendo extremas? Obrigado. Bom, eu sei que a Colômbia, enquanto país que ama futebol, está vivendo um momento lindo demais para eles, para todos os torcedores. A questão daquela racha, daquela sequência de jogos invictos, chegando aqui na Copa com tão amplas possibilidades, permite que eles sonhem, que eles desfrutem aquele momento. Eu não sei como eles estão vendo a gente, porque, bom, acredite, né? Eu tento ficar afastado de mídias sociais. Nós não podemos ignorar, é claro, porque faz parte da nossa vivência. Mas não sei como eles estarão vendo a gente, mas confie que eu fico mais interessado mais em como nós estamos vendo nós mesmos, como estamos nos sentindo ao enfrentarmos esse jogo. É, é verdade, claro, que quando um adversário fica numa posição melhor do outro, é claro que pode ficar um pouco inferior. Suponho que isso seja assim em alguns casos, mas na verdade, para nós, o que nós estamos pensando enquanto grupo, como nós estamos nos preparando, como nós estamos vivendo isso na situação interior do jogo, não nos preocupamos com como o rival está vendo a gente, mas como nós estamos nos sentindo, com a motivação que nós temos, qual é a vontade que nós temos, com aquele sentido de pertença, de representação da camisa da Costa Rica. Como, e mesmo que na frente o adversário fosse o rival, a Argentina, o Brasil, a Colômbia, qualquer adversário que for. É isso que é importante para nós. A temperatura não é um detalhe, né? É claro que vamos jogar nesse estádio maravilhoso. Eu tive a possibilidade de estar aqui em 2016, quando tivemos a Copa América Centenário. É claro que o clima era muito contrário do lado de fora, mas dentro era totalmente, completamente diferente. A temperatura era de 23 graus. Mas o treino você não pode fazer, né? Mesmo que apenas, salvo se a gente não sair do quarto do hotel. O treino você precisa fazer, e precisa fazer fora do hotel. E naquele sentido, administrando as energias. Nós estivemos submetidos a um gasto físico muito grande após o jogo com o Brasil. Vocês não me deixem mentir. Eu disse, a forma de equilibrar a hierarquia, onde tiver 2 do Brasil, precisa ter 3 da Costa Rica. E isso vocês viram ao longo dos 90 minutos. Isso nos obrigou a fazer um esforço incrível. Eu olhava os relatórios, os registros físicos, e os relatórios que os meninos tiveram foi incrível, aquele nível dos mais altos. Quando vocês sabem a posição crítica que eu sempre tive quanto à questão física, o rendimento físico do outro dia foi incrível na Costa Rica, naqueles níveis. Isso fez com que tivéssemos um gasto muito importante. O tempo de recuperação é bem pouco. Felizmente, a logística é muito bem organizada. Na Copa América Centenário, que eu mencionei antes, às vezes, equipes precisavam viajar 5 até 6 horas de lugar para local. E a quantidade de tempo era o mesmo, porque tinha apenas 4 dias entre jogo e jogo. Então, quando você adiciona aquela viagem tão longa, é como é mais uma fadiga que você está adicionando. Aqui as trajetórias não passam de 2 horas. Quando nós nos encontramos na cidade de Miami, explicaram a logística para nós e eles aí cortaram o mapa dos Estados Unidos em diversos lugares, em diversos locais. Nós tivemos a certeza de que os jogos não precisavam ter mais de 2 horas para deslocar de um lugar para outro. Quando chegamos aqui, todas essas coisas que você pode avançar a partir da questão visual, a explicação de um treino eu faço numa sala do hotel. Eu não tenho aí os atletas em pé no meio do calor para explicar o que a gente vai fazer, como vamos treinar. Tentamos treinar porque precisamos treinar, tem coisas que precisamos ensaiar, mas tentamos ficar apenas o tempo justo naquele sentido, para não carregar demais nossos jogadores.
Monitorizamos todos os rendimentos em tempo real. Vocês veem que os jogadores têm GPS o tempo todo, não apenas quando você está jogando um jogo, uma partida, e nós, em real time, vamos vendo aí, gerenciando todos os movimentos que eles vão fazendo, tem uma quantidade de metros que talvez eles precisem percorrer, que precisa ser o máximo de intensidade, e eles não podem ultrapassar. Talvez tenha jogadores que fizeram antes de tempo, não. Nós tiramos eles e cuidamos deles, porque não podemos dar nada de mão beijada. Se não monitorizamos em tempo real, então monitorizamos quando o treino acaba, então percebemos que o melhor jogador correu mais do que ele precisava ter corrido, gastou aquela reserva energética que ele vai precisar para o jogo seguinte. Então, a gente olha os jogadores de forma integral. Temos os detalhes, os tempos, os horários, os momentos que eles precisam treinar, o ajuste dos detalhes. Ontem chegamos no treino e o ônibus errou, se enganou quanto ao local que precisávamos ir. Tinha 300 metros. Eles queriam descer e ir de caminhada. Não, eu falei, não, meninos, não desçam, não vamos de caminhada, não. Nós subimos novamente, eles foram levados 300 metros até o estádio. Caminhar naquele cimento com essa temperatura é sufocante, né? Pegante. Aconteceu com uma bandeirinha, né? Que caiu no meio de um jogo. Então, são dados importantes. É claro que para nós é bem fácil pedir para eles, corra, se sacrifique, lute, jogue bem, faça isso outro, mas nas condições que eles estão se preparando, eu garanto, são condições bem difíceis. Para além de logística, eu digo, eu aí tiro o chapéu. É espetacular, mas são locais onde é claro que, por certo motivo, esses estádios são fechados, praticamente eles não têm atividades ao ar livre. Naquele sentido, colocar em 12 as energias é fundamental para o jogador chegar da melhor forma possível no dia de amanhã e poder colocar tudo que ele tem que colocar para poder levar o jogo à frente. Boa tarde, Christian Sandoval ao vivo na Teletica Rádio. Senhor Gustavo, o senhor chegou no país há apenas 7 meses, mas tem 9 partidos só com a seleção nacional. Nesses 9 jogos, você já tem o estilo de jogo definido da seleção da Costa Rica? Poderíamos falar concretamente com 9 partidas, que é se o selo, a marca futebolística da seleção de Gustavo Alfaro da Costa Rica? E para o João Paulo, quanto vocês estão de ser o jogador que todos esperamos da seleção nacional, o jogador de referência no futebol colombiano, o indiscutível no futebol cafeteiro, numa liga tão competitiva, todos esperamos que aquele mesmo nível nós possamos ver como indiscutível, saliente na seleção da Costa Rica. Quanto você tem de distância e quanto você sente que pode estar na seleção? Eu vou responder uma coisa em primeiro lugar. O rendimento do João Paulo, no outro dia, esteve na altura de Militão e do Marquinhos. Um nível de rendimento físico, técnico e tático, com os programas de inteligência artificial que nós trabalhamos. Eu não falei, eu estou falando agora para ele. Ele atingiu o nível do Marquinhos e do Militão. Um deles joga no Real Madrid, no PSG. Naquele nível é que o João Paulo jogou no outro dia. Bom, eu sinto. É claro que você, enquanto jogador de futebol, gostaria sempre de ter aquele rendimento que o professor está falando. É claro que eu me preparo sempre. Eu tento ser o mais profissional possível. Eu tento me cuidar em todos os aspectos que um jogador profissional devia se cuidar. É claro que é difícil responder isso porque as coisas não deram tão certo como a gente queria, às vezes. Porém, pelo menos há uma coisa que me deixa muito tranquilo. O sacrifício, a vontade de fazer as coisas certas, a cada vez que eu vestir essa camisa da seleção, falar, em primeiro lugar, eu quero mostrar o mínimo do que eu sou capaz, eu quero demonstrar para minha família, quero mostrar para as pessoas que estão dando a confiança para mim, e é claro que os torcedores, com certeza, é bem importante. E o esforço me deixa tranquilo. Se as coisas algum dia não dessem certo, não resultaram como eu queria, bom, eu também sou humano, eu também erro. Mas após uma partida como aquele que a gente teve contra o Brasil, onde você pode fazer a maioria das coisas da forma certa, também traz muita felicidade, muito orgulho
de que você pode contribuir com muita coisa para a seleção. Já fica e cabe ao corpo técnico decidir quanto tempo eu vou poder jogar, quanto eu poder contribuir, quanto eu ficar aqui com a camisa da seleção. Mas, da minha parte, tenho comprometimento, tenho a vontade de querer fazer as coisas sempre da forma certa. No time milionário, eu tenho muito tempo já que eu fui um jogador importante para o clube, reiteraram, disseram muitas vezes para mim. Eu sei que isso é assim, mas aquele passo na seleção, é claro que eu cada vez quero estar melhor, trazer mais, eu quero sonhar com algum dia botar uma estrelinha no brasão, no escudo da seleção, todos nós queremos isso. E é isso que para isso nós vamos trabalhar de forma honesta para poder conseguir, com muita fortaleza. Eu falo, estou construindo os alicerces da nossa estrutura. Há coisas que eu não mudo. Mesmo que seja qualquer lugar do mundo que eu tiver de trabalhar, tanto num clube pequeno, médio ou grande, que está aí lutando por um campeonato, que pode aí são questões macro que dão conta da forma que você sente essa profissão, da forma que você quer se sentir representado por um time. Os treinadores somos representados pelas atitudes dos jogadores dentro do gramado. Nesse sentido, em primeiro lugar, por mais diferença que existir, por maior quantidade de adversidades, dificuldades que você poder enfrentar, eu gosto de tentar competir. Eu não lido muito bem com derrota. Eu gosto de competir. Eu quero que meus jogadores compitam para vencer, compitam com os adversários, compitam para ganhar o posto deles. A competição é um privilégio, a obrigação e a pressão são um privilégio. É isso, é daquela forma que eu vivo isso, é daquela forma que eu sinto isso. A ordem para mim é fundamental. Isso não significa que o jogador não tenha liberdades, porque às vezes parece como se a ordem fosse inimiga daquele que você pretende jogar bem. Se você falar de ordem, estamos aí encadeando e fechando todo o resto. Eu falo, a ordem é o ponto de partida para uma desordem, para uma desorganização organizada, para você ter as liberdades para se movimentar, se deslocar pelas áreas do campo onde você quiser, porque você sabe que depois precisa voltar. A ordem traz a possibilidade de você saber o que um time pretende fazer, e depois a desordem faz com que isso seja imprevisível e o jogador bote sua marca a serviço daquela estrutura. Eu quero que, para mim, o melhor treinador é aquele que encontra a estrutura que melhor contém as capacidades ou as individualidades com que ele conta, e com a forma que ele pode começar a constituir sociedades pacientes, competitivas e que certamente façam com que façam crescer o rendimento de um time. Nesse sentido, não existe uma vez que eu não fale para eles, bom, outro dia estávamos jogando contra o Brasil, a nossa intenção era vencer, claro, por mais que fosse difícil. É claro que faltou um monte de coisas, não chutamos aí no gol, mas obviamente você não pode ganhar um time daquela forma, mas a ilusão sempre é vencer. Independentemente disso, não significa que você pode respeitar o rival e respeitar a diferença, mas isso faz parte das diferenças que você sente como uma coisa que você não pode negociar. Atitude não, a gente não negocia. Você muitas vezes pensa, corre e se joga no chão. Isso é atitude? Não. Para mim, atitude é a capacidade que um jogador, um homem, uma equipe tem, com aquele que tem, basta. É claro que tem um monte de coisas mais, mas se nós soubermos o que nós somos, o que nós temos e o que está faltando, basta com isso para entrar nesse confronto. Então, eu gostaria de tentar. Eu falei para eles, a gente veio aqui para competir. Tomara que eu conseguisse garantir os resultados, mas futebol você não vende seguro contra o sucesso. Você não pode garantir um resultado. Pode garantir sim a atitude. Saber que nós não vamos renunciar nunca àquela procura, nunca vamos renunciar à forma, ao modo. Depois disso, são nuances.
É claro que tem coisas que eu gostaria de fazer de outra forma, claro, mas para essa equipe, eu ajusto melhor daquela forma. Se eu falasse: "Ah, eu vou impor a minha ideia, porque eu gosto de jogar desse jeito", não, eu seria aí teimoso. E eu falo, às vezes, mudar ou você saber mudar oportunamente é você estar preparado para crescer. Muitas vezes treinadores são aí tão obcecados, tão obstinados, ouvem a gente falar: "Não, eu vou morrer com a minha versão. Não, eu vivo com a minha. Quando eu morrer, não, eu vou ficar aí coberta de terra no caixão. Não, se viver com a minha, trata-se de mudar, vou mudar. Qual foi a defesa com o jogo com Costa Rica? Bom, linha de 4. Bom, a gente perdeu. Pronto, a história acabou. Vamos mudar aquela posição. Bom, linha de 5, se eu gostar, tudo bem, a minha percepção que eu quero ter, mas o que que está servindo para a equipe? Bom, depois eu vou ver de que forma eu vou ajustar para falar, bom, a gente falou milhares de vezes, se não tivermos bons quintos, bom, vamos acabar com linha de 5. Eu quero jogar com linha de 3, não com linha 5. Mas eu preciso de quinto que forem extremos. Então, estamos procurando lá. Estamos procurando a forma. De qual forma que nós temos para ser ofensivos? De que forma agregarmos aquele valor para frente, aquele jogador que talvez na parte ofensiva não temos, porque precisamos colocar um homem mais na defesa. Se eu colocar linha de 3, estou colocando um homem a menos, não um homem a mais. Parece um jogo de palavras, é um jogo de palavras, mas aquela procura, eu estou. Se após 9 partidas, após 7 meses, eu preciso dizer, não, essa é a equipe que vai ficar. Não, estamos super longe disso. Estamos ainda nos alicerces, estamos construindo os alicerces para aquilo que nós pretendemos que a seleção da Costa Rica chegará a ser. Estamos aqui, podemos perder, é claro, podemos receber uma derrota, todos os jogos a Costa Rica tem aí o palpite de perda, mas nós não podemos negociar a atitude com que nós não vamos enfrentar cada jogo. Gustavo, João Paulo, gosto. Anthony Porras, prazer. Rádio Colômbia. João Paulo, agora na seleção tem 4, 5 jogadores bem jovens que estão tentando aproveitar isso como uma vitrine. E na Costa Rica tem aquele debate se os meninos jovens precisarem ir até a Europa. Por exemplo, você foi bem sucedido nessa parte do mundo, né, no continente americano. Qual a sua opinião? Quando o pessoal jovem fala, não, você precisa ir para a Europa, não fique na América, vá para a Europa. Partindo da base de que você ficou aqui e você marcou aquela diferença. Para o professor Gustavo, falávamos com bons jogadores da Colômbia, Miguel Borges, João Duran, eles falavam, convidando a Costa Rica para sair-se mais, né, para até provocando, atacasse mais, né? É uma questão da mídia na Argentina, no país, na Colômbia, e muito foi falado nesses dias sobre os times do Gustavo Alfaro, e talvez tenha aquela ideia de que é muito defensivo, e a equipe do Alfaro não ataca, tem aquele mito. Como você aborda aquele assunto quando fica aí naquele preconceito, naquele estereótipo? Eu posso falar para os meninos, tomara que todos conseguissem para ótimas ligas, ou tomara que todo mundo pudesse se desenvolver como grande futebolista. Eu quero dizer para eles que tentem tomar as melhores decisões. Às vezes é muito difícil você sendo tão jovem falar, bom, essa foi a melhor decisão que eu tomei. E por que que eu não tomei aquela outra decisão? Na verdade, eu quero todo mundo ir para a Europa. Eu adoraria todo mundo indo para a Europa. Anthony, eu não fui para a Europa, talvez eu não tive a possibilidade de receber um contrato e falar, bom, pega um avião, vá. É claro que foi um sonho ir para a Europa em algum momento, porque a Europa, é lá na Europa que tem o futebol do nível mais alto. Nós não vamos aí cobrir o sol com uma peneira. Não vamos falar, não, a Colômbia é melhor do que a Inglaterra. E não. Eu acho que na América tem um muito bom nível, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, também tem um ótimo nível. Eu vivo isso na Copa Libertadores. Eu sei qual a classe de jogadores que eles têm. O Brasil tem os orçamentos para contratação de jogadores. Eu acho que poucos países têm aquele orçamento. Porém, eu adoraria que todos aqueles meninos sonhassem com poder continuar se desenvolvendo na Europa, tem um talento incrível. Eu sei que tem também o sonho de melhorar, e melhorando eles enquanto jogadores, a seleção é claro que também vai melhorar. Quando ele já tiver aí 6, 7, 8 jogadores nas ligas top da Europa, a seleção vai ficar muito melhor.
E é claro que isso vai beneficiar a gente. Apenas um dadinho, uma pequena informação que o João Paulo falou. O Brasil, após a Premier League, é a liga que mais gera em termos econômicos. A segunda liga do mundo com maior movimentação de grana e de recursos. Em termos de competitividade de jogadores, a Liga Brasileira está no nível europeu. E um monte de capitais europeus que estão lá dentro do Brasil. É muito poderoso. O futebol de lá, ele tem não a fortuna, mas o talento. Ele fez um ótimo campeonato com o time deles e jogaram a Copa Libertadores, que é um dos campeonatos mais bonitos do mundo, em um ótimo nível. Eu vou responder a pergunta que você fez. Nessa altura da minha vida, há batalhas que eu não luto. A questão de eu sou defensivo, sou ofensivo, falava, eu me lembro, eu era defensivo no Equador e talvez e nós tínhamos feito um golaço contra a Colômbia, contra o Uruguai, tínhamos vencido a Bolívia de visitante. Eu sou defensivo, sou defensivo, sou defensivo. Tivemos 7, 8 jogos que eram os atacantes que mais faziam gols, os artilheiros, né? Mas não podíamos manter aí o nosso gol. Não tinha forma de deixar nosso gol a 0. Nós colocamos 4-0 e recebíamos 4-2. 3-0, colocavam aí, marcavam 3-2. Não podíamos deixar nosso arco em 0. Na Copa América não conseguíamos deixar nosso gol em 0. Então estava secado com o defender na altura. O Brasil e o Equador eram os times que mais rápido retomavam a bola, mais rápido defendiam. Mas o que acontecia? O Brasil, dos contragolpes, a cada 10 contragolpes, um deles era chute no gol. No nosso caso, 5 eram 5 chutes no gol a cada 10 contragolpes. Se nós não melhorarmos o processo defensivo, não tem jeito. Então, eu vou pego um dia e falo com os jogadores. O gol a 0 vai nos levar na Copa do Mundo. Como é que eu falei? O rei da defesa falando, o gol no 0 vai nos deixar aí na Copa do Mundo. Isso é pecado capital. Eles me mataram. Mas a questão é, os seguintes jogos aí, os 6 continuam com a média de gol, mas como acabamos jogando na Copa do Mundo, né? Porque 6 partidas teve o gol a 0. Então, a defesa é parte do ataque. Se eu quiser defender bem, é porque eu quero atacar bem. Para mim, se eu tiver de escolher, eu quero defender com qualidade, não com quantidade. Não é uma questão de acumular jogadores. Outra vez, tem o Vini aí dobrado, com a dobra na marcação. Não, porque a forma que Vinícius precisa ser marcado, porque Vinícius vai matar a gente se a gente deixar aí 1-1. Se eu falar para o Luiz Dias, não, a gente precisa marcar de uma forma diferente. O James, você precisa marcar de uma forma diferente, porque são jogadores que têm uma marca, uma capacidade própria, que fazem as coisas deles ter valor, eles têm capacidade. Depois falar na batalha, na briguinha de ofensivo, defensivo, nessa altura do campeonato, eu escolho as batalhas que eu quero fazer. Hemingway falou, certa vez, o homem precisa de 2 anos para aprender a falar, mas 60 para aprender a ficar silente. Eu tenho 61 anos, então eu já aprendi a ficar calado. É bem fácil aí jogar, aí, atirar um revólver de outro, mas gostaria de ver quantos treinadores se atrevem, se animam a jogar contra o quíntuplo pentacampeão do mundo com 8 sub-23. E depois pedir coisas é bem fácil, né? Eu tenho orgulho dos jogadores que eu tenho. Tudo fica muito mais difícil para nós. Vocês não fazem ideia do sacrifício que esses meninos estão fazendo para tentar defender com orgulho o que eles estão representando, o que eles estão manifestando, aquele amor que eles sentem pela camisa, o sentimento, aquele comprometimento que eles têm com a camisa. É claro que nós gostaríamos de ser Brasil, a Colômbia, a Argentina, o Uruguai, mas humildemente nós somos a Costa Rica. Serrat falava, temos aí apenas o que estamos vestindo, mas eu garanto a vocês que apenas com aquilo que nós estamos vestindo, eu, Gustavo Alfaro, pessoalmente, eu estou bem orgulhoso.
professor João Carlos Cortez, do Rádio Colômbia, João Paulo, meus cumprimentos. Eu sei do amor que você tem, a radicação que você tem com a terra, né? Isso é recíproco. Como você assume um jogo, uma partida, deixando, aí afastando as questões sentimentais, quando você tem aquele carinho pela nossa terra, aquela afeição. Se você não estivesse aí no treinador, seria torcedor do nossa equipe. Mas depois de ser profissionais, vocês são humanos e aquele relacionamento íntimo vai dividir o coração. A Colômbia vence o jogo no frente ao Paraguai com a bola aérea. O que vocês conseguiram trabalhar quanto a isso, quanto àquelas virtudes, quanto à posse de bola, mas também com a forma que ele ganhou do Paraguai? Bom, eu acho que a bola parada, eu não acho, eu sei. É uma parte fundamental do futebol atual. Bola parada, vence num jogo que está aí meio atrapalhado e você precisa trabalhar naquele sentido. Por exemplo, nós contra o Brasil, eu nunca tinha trabalhado tanto com bola parada. No futebol, a bola parada você costuma trabalhar no dia antes do jogo, só isso, com o costume. Nós trabalhamos todos os dias. É bom. Porque você vai afastar uma coisa tão importante que pode resolver um jogo. A Colômbia tem jogadores com ótimo futebol. Hermina, um jogador bastante alto. Até o Davinson Lerma, que marcou o gol contra o Paraguai. Eu acho que aquele trabalho nós já vimos fazendo, não pensando apenas no Brasil, mas também nos três adversários da Copa América. Você não treina apenas pelo partido, pela partida que está vindo, mas está treinando para funcionar para todos os jogos. Vai ser muito importante a atenção que podemos colocar, saber quais os movimentos. Nós já estivemos analisando isso, claro, onde que aquele jogador gosta de ir, o James gosta de botar a bola onde. Isso é importante, nós precisamos ter muito cuidado, mas também sabendo que o dano que nós podemos fazer com bola parada. Nós somos uma equipe que tem bons jogadores com bom tamanho, tem aí bons cobradores, e nós deveríamos aí tirar vantagem deles, porque pode nos ajudar a vencer uma partida que não estamos encontrando. Antes de responder a pergunta, a informação que mata o mito, 64% dos gols da Rússia foram com bola parada. Então, há muito tempo que bola parada deixou de ser apenas um acessório. Muitas vezes, as partidas são disparadas através de bola parada. Às vezes que você não consegue resolver dentro do gramado, você consegue resolver com bola parada. E depois, a partir de bola parada, você acaba justificando o rendimento. Para mim, é fundamental. Eu aí deixei eles com marcas com a quantidade de centros que nós chutamos. É uma coisa que eu falava, para nós é uma virtude não explorada, nós temos muito bom jogo aéreo, mas precisamos melhorar ainda, precisamos dominar melhor os tempos, como entrar nas bolas, como atacar, temos um bom serviço, um bom jogo aéreo, como os três times, Brasil, Colômbia, Paraguai, têm um ótimo serviço, um jogo aéreo muito bom, um detalhe, também vejam vocês, que foi anulado pelo VAR, mas o Brasil aí fez um gol, marcou um gol de bola parada e também colocou aí no segunda trave. Nós víamos que eles faziam e eles praticavam e fizeram. Eles atacam, eles têm a precisão. Foi um gol semelhante ao do Lerma, com uma definição diferente, mas um gol semelhante na concepção. Então, bola parada é bem importante naquele sentido. É claro que antes você trabalhava um tempinho, porque temos outras prioridades, mas aqui há tempo que nós vimos trabalhando bola parada, porque vemos isso como transcendental para agregar valor às coisas que você tem enquanto time. Você falava. Na verdade, para mim, esse confronto, essa disputa é bem importante. Eu também tive que fazer contra o Equador, jogando em Quito, quando eu tive que ir para Barranquilha. Se a Colômbia vencia, o Equador passava aí
na chave, então era chave para a Colômbia poder classificar, foi 0-0 muito acirrado, e eu tenho um sentimento muito forte pela Colômbia. Eles me receberam aí de forma ótima. A partir de 2006, que eu tive a oportunidade de cobrir aí a Copa da Alemanha, antes de chegar na Costa Rica, eu estava fazendo aí um comentário de jogos da seleção, estava compartilhando. Quando você caminha pelas ruas de Bogotá, de Barranquilla, de Cali, de Pereira, Bucaramanga, todo o eixo cafeteiro, onde eu estive, a quantidade de amigos dos quais recebo mensagens, eu tenho um sentimento enorme pela Colômbia, eu tenho um reconhecimento enorme pelas pessoas de lá, pelo trabalhador braçal. Eu realmente dou valor à pessoa que se aproxima com aquele sentimento sincero que te dá seu coração. Isso não tem preço, isso é o mais bonito. O futebol me deu de presente tudo isso. Então, nós precisamos enfrentar, somos adversários. É lá que você fala, bom, eu preciso pedir 90 minutos de permissão para o meu coração. Para mim, não tem nada mais importante do que a Costa Rica. E eu já tive de enfrentar meu clube. Eu nasci, joguei no Atlético Rafaela, precisei enfrentar o Atlético. É um dilema também. Isso também é importante. Mas você é profissional. Você tem aquele débito para com a profissão. Senão, eu estaria falhando para os meus jogadores primeiro, para Costa Rica depois. Eu peço permissão, 90 minutos para meu coração. Ele não vai mudar o sentimento que eu tenho pela Colômbia. O que acontecer dentro do gramado não vai mudar, não vai mudar o que eu sinto pela Colômbia. Estou esperando, tenho a ilusão com os meninos de fazer um ótimo jogo, claro, não duvide que vai ser daquele jeito. Mas da mesma forma, se tivesse de enfrentar o Equador amanhã, são relacionamentos muito intensos que transcenderam, que ultrapassaram a questão profissional e chegaram na questão pessoal. E às vezes, nessa profissão que deixa a gente um pouco impessoal, esse tipo de coisas façam que você aí pise no chão e você se entrega. E é complexo administrar e seguir. Então, a forma que eu entendi é isso. São 90 minutos de permissão que eu peço para o meu coração para fazer o que eu sinto que eu devo fazer. Olá, professor Valentina Penha, da Rádio Colômbia. Para o professor, você conhece essa seleção colombiana muito bem. Vocês se enfrentaram muitas oportunidades, primeiro com as eliminatórias sul-americanas, com o Equador, e também tive a oportunidade de fazer os comentários no nosso país. Como você qualifica a evolução que o time colombiano teve, que enfrentou rumo a Qatar 2022, com o que vocês encontram agora e analisam agora? Para João Paulo, lembrando um pouco o que o colega falou, Miguel Ángel Borges falava precisamente naquele jogo, ele falava, a Costa Rica somente tentou se defender. Você, enquanto jogador, como valoriza isso? O que a Costa Rica pode oferecer? Além dessa grande defesa que tiveram. E uma coisinha que muitos jornalistas colombianos estão interessados pelo saber com opinião sobre a chegada do Falcão para Milionários. Obrigado. Bom, eu quero aproveitar a resposta que o professor deu agora e a questão de escolher, você escolher suas batalhas. Eu não venho aqui para ir bater boca e para. Se o Miguel Ángel está pensando isso, tudo bem com ele. Nós temos uma colocação, nenhum depoimento vai mudar nossa colocação. E essa colocação é nos defender muito bem, atacar muito bem. Se o jogo apresentar a possibilidade de atacar como quisermos, se o jogo A, B, porque a Colômbia está se defendendo muito bem, está recuperando, está retomando a bola, tem uma pressão alta muito boa, não permite que a gente ataque como gostaríamos, bom, e fazer aí 20 chutes na trave, bom, não vamos fazer, mas nós pretendemos sim, nosso principal objetivo é nos defender e acabar com 0. Nós falamos também, muitas vezes, nós falamos isso na equipe, se você não consegue ganhar um dia, vencer um dia, bom, pelo menos não perca, não tenha uma derrota. Eu acho que aquela frase é bastante criticada, pode ter um ecoamento de mediocridade, mas é muito inteligente aquela frase. A Colômbia tem uma ótima equipe,
mas sabemos que ela pretende no jogo. Nenhuma declaração vai modificar nosso desenho. Você quer alguém que vai sair, mais alguém quer que a gente saia mais, ataque mais, vamos falar, vamos jogar mais, vamos atacar mais. Não, esse é nosso desenho. E o treinador pensa que é o melhor para a equipe e para o jogo. Então vamos fazer isso. Quanto ao Falcão, eu acho que você, enquanto jogador, sempre sonha com ter companheiros, colegas daquela categoria, daquela hierarquia. O quem é Radamel Falcao? Todo mundo, em certo momento, tivemos aí como uma referência de atleta. O melhor 11 em 2012, né? Certo, isso é uma loucura, uma maluquice. Agora a possibilidade de ter ele como colega é uma emoção bem grande. Espero que, como jogadores, espero aprender muito dele dentro do gramado, mas tenho também a vontade de aprender muito fora do gramado, quanto que Radamel Falcão é. Ele é uma pessoa muito correta, uma pessoa com integridade, as ações falam deles. Eu acho que no time ele vai ser um ótimo capitão. Apoiando aí a primeira parte que o João Paulo falou, vocês lembram do jogo Colômbia-Peru em Barranquilha? Como ele acabou? Como aquele jogo acabou? 1-0. Se aquela partida fosse empatada, tivesse sido empatada, o que acontecia? Colômbia ia na repescagem. Então, quanta sutileza tem no futebol. É claro que a gente quer vencer, mas eu falava isso para os jogadores. Se você não pode vencer, pelo menos empate. Isso é acúmulo de pontos. Não é, né? Numa tabela moral. Então, mas quando eles marcam aí a linha, eu tenho que ficar dentro daqueles que estão classificando. E você perdeu no último respiro, no último ataque que o Peru fez no jogo, ele acabou perdendo. Se eles tivessem empatado e jogassem na repescagem, talvez tivessem jogado na Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida. Às vezes ser assim, tão sutil a obrigação, você vença. Não, vamos acumular. Aí tem aquela soma de pontos. Sempre tentar chegar no fim do torneio, onde as coisas ainda dependam da gente. Porque aquele que joga por necessidade perde por obrigação. A necessidade é dos outros. Então, às vezes, você precisa entender. Eu compreendo de que trata isso. Às vezes tem sabor de pouco, né? Um empate como local. Mas quando você marca a linha, bom, são esses os pontos que me levaram para dentro ou para fora de uma Copa do Mundo. Às vezes, o importante é você ter resultados positivos, porque depois você fala, bom, eu empatei 3 jogos, eu ganhei uma partida, bom, já tem 4 jogos que eu não estou perdendo. Então, às vezes, o fato de você não perder também é importante. Então, eu vejo muito bem a Colômbia. Eu acho que é a melhor versão da Colômbia em muito tempo. Eu falei para o Néstor quando eu tive a oportunidade de estar com ele em Miami no final do ano. Eu tinha gostado muito do que ele fez nas eliminatórias, como ele foi aí dando um perfil. Eu acho que trabalhou muito bem, a federação trabalhou muito bem para não ficar aí no choro pós-mundial. Não deixe que eu minta. A nomeação do Nestor chegou muito rápido depois da eliminação da Colômbia e rapidamente eles aproveitando a rodada FIFA para além de ter que jogar na Copa do Mundo, bom, para fazer aí uma substituição geracional, não precisava guardar mais 6 meses para ver o que acontecia depois da Copa, para ver o que tinha que mudar, não. A Colômbia começou 6 meses antes. Aqueles 6 meses antes, hoje é ganho. Então, às vezes, reconhecer o mérito dos cabeças também é bom. Bom, vamos colocar aí um interino, vamos jogar para frente, vamos ver o que acontece depois da Copa do Mundo, vamos ver o que a gente faz depois. Não, a Colômbia ganhou 6 meses. Todos aqueles meses que ele ganhou para frente, ele está curtindo agora. Os demais começaram depois da Copa. Então, a Colômbia chega muito bem. É um time que está muito sólido, que sabe ao certo qual a identidade, o que ele está jogando. É muito difícil de controlar, porque talvez, diferentemente do Brasil, que tem aí a marca das capacidades individuais, mas você sabe. O Rafinha joga por esse lado, o Vini joga por esse outro lado, o Paquetá joga por outro, o Rodrigo joga por esse lado, tem uma substituição. Então, James joga
no gramado todo. Luiz Dias joga toda no campo, às vezes joga para fora, para por trás. Os volantes aparecem, áreas aparecem num setor, aí os laterais são pontas. Então, isso é por causa da confiança no rendimento que eles têm. Às vezes aquela confiança é sustentada nos resultados. Os resultados que, bom, ele ganhou da Espanha de visitante, do Brasil, da Alemanha, ele fez golaço contra os Estados Unidos, então tem um cume de confiança, com a identidade bem clara do que ele quer. Honestamente, é muito tempo que eu venho aí vendo a Colômbia e ela deve ser a seleção mais forte. A seleção do Pekerman de 2014 foi muito boa. A seleção de 2018 também foi. Hoje estávamos no gol de Xerri Minas contra a Inglaterra. O fato de falar, teve seleções muito boas, mas essa de agora é bem sólida e consistente. É claro que para nós é uma exigência bem grande. Nós falamos antes de jogarmos com o Brasil, nós no grupo recebemos 2 dos 4 times que toda a mídia, de forma generalizada, estava falando que tem a possibilidade de ganhar essa Copa. Uruguai, Argentina, Brasil e Colômbia são candidatos para vencer. Bom, a Costa Rica precisou aí levar a pior. Então, estamos nesse sentido trabalhando. Eu falei para o Nestor pessoalmente, eu parabenizei pelo trabalho que ele fez, porque o fato de ele ter estado no corpo técnico do José trouxe a ele um conhecimento de um monte de coisas que são aí um ganho de tempo para frente, mas ele trouxe a impronta própria, a marca própria, a conjunção da busca do treinador e a capacidade dos jogadores pode acabar resultando numa equipe que está se apresentando. E nós estamos lá. Vamos tentar aí ser uma pedra no sapato da Colômbia. Muito obrigado. Pronto. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.